Olá, gente. Uma ótima tarde a todos. É um prazer estar com vocês para falar sobre medicina preventiva e é uma coisa que vocês aprenderam ao longo dos tempos aqui no nosso projeto Manual do Proprietário, que é uma coisa muito simples de ser feita, né? Pena que não há orientação suficiente e há conflitos de interesse nas informações. O laticínio fala que o laticínio é o melhor alimento do mundo. Quem produz um embutido, a salsicha, a linguiça deles é o melhor produto do mundo para a saúde. Os sucos enriquecidos, artificiais, também são maravilhosos. Os biscoitos recheados, acrescidos de vitaminas, de ferro, cereais matinais, também acrescido desses elementos, são excelente fonte de nutrição para a saúde e é justamente o contrário. Esses alimentos processados e industrializados são os que mais destroem a nossa saúde, incluindo gorduras trans e sal refinado, açúcar em excesso, sucos artificiais, embutidos. Todos esses alimentos, eles são sem energia vital. Mas vocês podem falar, Edmond, mas é muito gostoso, você não gosta de vez em quando comer um presunto ou comer um... Sim, gente, mas é de vez em quando, é muito estratégico. Não é isso todo dia no café da manhã, ou todo dia numa salada, que você vai colocar um embutido. Não é todo dia que você vai comer uma fritura de óleo vegetal que transformou em gordura trans. Isso tem que ser uma coisa muito esporádica, até... pensando assim, para não serem antissociais, estão numa festa, uma reunião, foram convidados para um jantar. Mas, no dia a dia, a coisa mais importante que vocês têm a fazer é aprender a como está colocando combustível, abastecendo esse organismo de substâncias ricas em energia vital, em poder antioxidante, em poder anti-inflamatório natural, nutrientes ricos, bioassimiláveis que podem ser assimilados, né? Preservando a sua flora, alimentos ricos em fibras como os vegetais, que vão estar alimentando esse seu microbioma, esse novo órgão, esse órgão importantíssimo, né? Nós somos 10 vezes mais bactérias do que o número de células que compõem o nosso corpo como um todo. E aí o que a gente vê é as pessoas ficando cada vez mais doentes. E eu vou comentar com vocês um trabalho feito agora, na verdade é uma meta-análise. O que é meta-análise, gente? Meta-análise é um grupo de pesquisadores juntarem um grande número de trabalhos científicos que falam a respeito de certo assunto e analisarem o resultado desses diversos estudos. Pois bem, uma meta-análise foi feita com 88 estudos, e ela foi realizada por pesquisadores da Alemanha e da Áustria. E ela procurou avaliar, né, quais grupos alimentares têm maior evidência científica de proteção ou prejuízo em relação a risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2. Queria dizer para vocês que o diabetes tipo 2 representa 90% dos tipos de diabetes. Normalmente apareceu, era rotina aparecer em pacientes acima de 40 anos, pacientes obesos. O mundo mostra que a diabetes tipo 2, ela caminha junto com a obesidade. Para vocês terem uma ideia, em 2015, o número de diabéticos no planeta era em torno de 400 e poucos milhões. E a previsão para 2040, daqui a 20 e poucos anos, é para 642 milhões de diabéticos. E mesmo assim, as pessoas não se interessam muito por que estão comendo. Esses estudos todos incluídos classificaram a dieta em 12 grupos: cereais integrais, cereais refinados, vegetais, frutas, oleaginosas, que seriam castanhas, nozes, etc., legumes, ovos, laticínios, peixes, carne vermelha e carne processada, ou que vocês chamam de embutidos, bebidas adoçadas com açúcar. E o resultado foi impressionante. Foi que as pessoas comparadas que comiam embutidos com as que não comiam tinham uma incidência maior no desenvolvimento de diabetes
de 17% a mais do que o outro grupo. Já para as pessoas que usavam as bebidas adocicadas, esses sucos de frutas e caixinhas, o risco de diabetes era ainda muito maior, 30% maior no grupo que usava esses sucos adoçados, refrigerantes e ainda mais. E do outro lado, eles viram os alimentos que eram os protetores da ocorrência de diabetes, que preveniam o surgimento dessa doença. E aí, quem que levou vantagem foram os cereais integrais, frutas e os vegetais em gerais, né? Todas as verduras cruas, cozidas, legumes, esses tinham uma incidência muito menor de desenvolver diabetes. Então, é uma meta-análise muito bem feita. Isso vem corroborar porque eu venho falando para vocês aí há muito tempo de uma dieta adequada, né? E falando em dieta adequada, eu quero falar bastante sobre nutrologia hoje. Inclusive, daqui a pouco eu vou abrir aí o rádio da rádio, porque estão reclamando que já faz um tempinho que eu não respondo vocês ao vivo aqui no programa. Mas eu quero responder uma pergunta primeiro da Débora Moreira. A Débora Moreira pergunta assim: Edmond, você podia falar um pouquinho sobre alimentação para pessoas com problemas no sistema imunológico? No caso, é lúpus que ela quer saber. Então, o que eu quero dizer para vocês é que qualquer doença autoimune, e lúpus é uma delas, psoríase é outra, hipotireoidismo, tireoidite de Hashimoto é outra, esclerose múltipla é outra, esclerose lateral amiotrófica, artrite reumatoide. Então existem várias doenças inflamatórias no intestino também, são autoimunes. Então, todas essas doenças autoimunes, e eu diria que não só as autoimunes, não só as autoimunes, se é que exista doença que não seja autoimune, porque um dia nós vamos aprender que toda doença tem um componente do sistema imunológico envolvido no processo, na gênese, na criação dessa doença. Então aí, teoricamente, todas as doenças seriam autoimunes, inclusive as infecciosas, porque o parasita gera uma reação autoimune, não é? E aí, uma hepatite, tudo isso é autoimune. Né? Uma gripe também, o vírus gera uma reação e o sistema imunológico, e aí também tem participação do sistema imunológico e também é doença autoimune, apesar de uma ser causada por vírus, apesar da outra ser causada por intolerância alimentar ou alergia alimentar. Né? O que importa é por má flora intestinal, né? Por permeabilidade excessiva intestinal, onde começa a passar do intestino para a corrente sanguínea coisas que deveriam ir para o cano de descarga, e aí o sistema imunológico começa a lutar contra essas substâncias e ele fica descoordenado e começa a agredir partes do organismo. Então, as doenças autoimunes, elas estão envolvidas em inúmeras doenças, inclusive doenças que nós não caracterizamos como autoimune hoje e vamos caracterizar no futuro. Tá certo? Mas qual é a dieta, então, adequada para isso? E ela me pergunta mais uma coisa. E uma dieta que cuide de inflamação também, né? Inflamação. Então, é a mesma resposta. Se vocês virem o programa, e essa é uma ferramenta muito útil para você que está ligando agora, sintonizando agora a Mundial e não conhece o projeto Manual do Proprietário, o youtube.com, se você for no youtube.com, colocar / Dr. Edmond Saab Júnior, você vai ali ter 300 vídeos, e vários deles falando sobre nutrologia avançada, nutrologia do futuro, e onde eu mostro os aspectos da ingestão de vários tipos de alimento. E nesses programas, o que eu deixo claro para vocês é que as pessoas vegetarianas, veganas, ou que tenha pelo menos um predomínio, não é, de vegetais na sua dieta, elas se beneficiam muito nessas doenças todas. Se eu pudesse pedir para todas as pessoas que têm doença autoimune se tornassem veganas ou vegetarianas, comendo esporadicamente carne branca, peixe ou frango, bem pouco, obviamente sem farinha refinada, obviamente sem excesso de frutose, obviamente sem açúcar, sem bebidas açucaradas, uma dieta vegana, eu pediria para todas, porque todas iriam melhorar dessas doenças, sem exceção. Inclusive, uma dieta que é usada
para tratamento de pacientes com câncer, para prevenção de câncer nas pessoas, para prevenção de doença cardiovascular, infarto e AVC. E eu já mostrei para vocês inúmeras vezes trabalhos mostrando como cai a incidência dessas doenças nas pessoas que evitam comer excesso de carne vermelha, farinha refinada, leite derivados, açúcar. Então, é muito importante a dieta, sim. Então, a resposta para Débora Moreira seria uma dieta baseada em vegetais vivos, ricos em energia vital, ricos em antioxidantes, em anti-inflamatórios naturais. E essa dieta seria a dieta indicada para todo mundo. Obviamente, essas pessoas podem ter algum déficit nutricional, como uma vitamina B12 um pouco baixa, mas coisas facílimas de resolver, né, com 1 miligrama de vitamina B12 sublingual, porque ela por via oral não é bem absorvida, 3, 4 vezes por semana, estaria resolvido isso, e ela teria uma dieta muito menos inflamatória, uma dieta muito menos alergênica, né? Muito menos destrutiva. Então, essa é a resposta para vocês todos. E esse trabalho que eu acabei de falar agora dá uma ideia para vocês disso tudo. Eu vou atender uma pessoa que está na linha agora, que já me falou. Boa tarde, quem é? Pois não? Boa tarde. Oi, como é seu nome? É Roseli. Oi, Roseli, pois não? Parabéns primeiro pelo seu programa, assisto há muito tempo e tem me ajudado bastante. Obrigado pela audiência. Eu gostaria de fazer 2 perguntas. Uma sobre o vitiligo, que também é uma doença autoimune, e sobre essa água milagrosa que está tão difundida agora na internet, que vai o sal, o cloreto de magnésio e o bicarbonato. Tá. Então tá bom, eu vou te responder as 2, tá bom, Roseli? Tá, ok. Obrigadão. Muito obrigada. Obrigado a você. Bom, então a Roseli falou de mais uma doença autoimune, o vitiligo, que os melanócitos, as células da pele que produzem a melanina, que dá o pigmento, a cor para a nossa pele, a cor para o nosso cabelo, em alguns locais para de produzir essa melanina. Provavelmente por agressão do sistema imunológico a essas células também, que produzem esses pigmentos. Então, o tratamento seria exatamente a mesma coisa. Uma dieta baseada em vegetais, que nem eu falei, e existem outros tratamentos para vitiligo, com luz infravermelho, com uma série de coisas. Tem o pessoal de Cuba, que vale a pena você procurar no Google, Roseli, que também eles fazem algumas sessões de luz intensa, de laser, além de uma dieta, coisas que juntas podem melhorar muito vitiligo, e eu já vi muitos pacientes no consultório, onde eu orientei uma dieta assim, uma dieta rica em vegetais, e lógico, colocando o corpo desse paciente todo em equilíbrio, restaurando a flora intestinal dele, restaurando a permeabilidade intestinal, para que não passe mais o que não tenha que passar do intestino para a corrente sanguínea, e eles associaram com esses tratamentos, com fototerapia, com luzes, e tiveram muito bons resultados, inclusive um paciente que se tornou muito amigo meu, e ele tinha um vitiligo intenso, e era na face, em cima da sobrancelha. Você olha para ele hoje, parece que não tem nada. Tá? Então, tem muita coisa a ser feita sim, mas infelizmente, na medicina convencional, para doença autoimune, simplesmente pensar em bloquear o sistema imunológico com imunossupressor, né, corticoide e vários imunossupressores que tem no mercado aí, metotrexate e muitos mais hoje. E eu não acho que esse é o caminho. Eu acho que o caminho não é bloquear o sistema imunológico, porque uma vez ele bloqueado, ele está bloqueado para tudo, para te defender contra vírus, contra bactéria, contra fungo, contra célula cancerígena que todo dia aparece na gente, mas sim modulá-lo para ele parar de agredir estruturas nossas, que é justamente o que a gente quer. Bom, essa água milagrosa na internet, gente, sempre aparece soluções mágicas, alguém que conseguiu um bom resultado e coloca aquilo, tanto é que olha o nome que deram, água milagrosa. Essa água que se usa cloreto de magnésio, bicarbonato de sódio e flor de sal, né? Não é sal, é flor de sal que eles usam, seria o ideal, que é aquela partezinha que fica assim sobrenadante quando tem aquelas geleiras
que seria ali um sal rico em minerais, né, todos os minerais, não só cloreto de sódio. Então, tem uma mistura de cloreto de magnésio, de bicarbonato e da flor de sal, que seria uma água rica, primeiro, em minerais, uma água muito alcalina e uma água que estaria suplementando o magnésio, que é o mineral que faz falta para nós todos. Eu não vejo nada de milagroso nisso. Por exemplo, se você é uma pessoa que faz uma dieta, que nem eu estou falando, se você faz uma dieta vegetariana, vegana, não fica tomando suco, Coca-Cola, Guaraná, né? Toma água para valer, água de coco, um chá, e come vegetais à vontade, uma dieta muito bem equilibrada, você já é uma pessoa que tem um pH alcalino. Então, o pH do nosso sangue, gente, pH é o que mede o grau de acidez ou de alcalinidade. E ele vai de 0 a 14. De 0 a 7, tudo é ácido. De 7 a 14 é básico. E o nosso sangue está bem ali no meinho, está em 7,3 a 7,4. Então, se você tem uma dieta boa, rica em vegetais, toma água suficiente, você já tem seu corpo alcalinizado perto desse pH adequado que é do sangue. Seu corpo já está, suas células já estão ali perto daquilo que é do sangue. Seu corpo não tem que ter tanto trabalho para, por exemplo, fazer o pH do seu sangue se manter ali em 7,3 ou 7,4, porque tem que ser assim. Não, ele já está naturalmente pelos seus hábitos alimentares, pela água que você toma, pela água de coco que você toma. Aí se você vai tomar uma água dessa, milagrosa, que tem um pH de 12, 13, 14, você vai dar o trabalho contrário para o seu corpo. Ele vai ter que baixar aquele pH de 12, 13, 14 dessa água milagrosa para o pH de 7,3, que é o do sangue. Então ele tem um outro trabalho também. Então tudo é caminho do meio. Tinha um outro médico também falando de uma água aí maravilhosa, que o pH dessa água era 12, tinha que comprar água, essa água tinha que ser de um lugar aí, não é? Que ele fazia muita propaganda. 12. Tá bom, pode ser que essa água seja interessante e essa água milagrosa, 1 ou 2 copos por dia, para aquela pessoa que não tem o menor controle com seus hábitos de vida, hábitos alimentares. É aquele que sai do trabalho todo dia, vai para o happy hour, comer a linguicinha frita dele, tomar o esquinho dele, tomar a cerveja dele. Ele está extremamente ácido. Ele talvez se beneficiasse um pouco disso, mas uma pessoa saudável não. Isso também é indicado para as pessoas que estão com câncer em fase inicial, porque é sabido, a ciência sabe muito bem, que a célula cancerosa não suporta ambiente alcalino. Então, durante uma fase, usar um pouco dessa água numa pessoa dessas pode ajudá-la. Ninguém vai dizer que uma água dessa vai regredir ou vai levar o câncer para remissão. Não. Isso é demais também, porque é um conjunto de coisas a ser feitas, tá? Então eu espero ter explicado para vocês todos e obrigado aí. E tem mais uma pessoa na linha que eu vou atender. Boa tarde, quem é? Boa tarde, doutor. Satisfação. Satisfação é minha. Como é seu nome? Eu sou Otávio. Pois não, Otávio? Eu quero uma opinião a respeito da minha saúde que aconteceu semana passada. Eu estou em fase de exame. Sei, Otávio. A minha creatinina deu 1,29, aí eu fiz a cistatina, deu normal. Fez o quê? Cistatina. Não, estatina é remédio que toma para o colesterol, Otávio. A creatinina é um exame de sangue que você fez. Isso, a creatinina foi do rim, deu um pouco alteradinho. Depois eles pediram essa outra específica para o rim, que acho que é cistatina. Sei. Bom, então eu vou te responder, Otávio. Eu vou te passar dicas aí para como a gente manter a função renal ok, tá? Você tem quantos anos, Otávio? Só para complementar o que eu queria falar, e depois de 10 dias eu fiz a creatinina e ela foi para 1,35. Ok. Entendi. Tá. E você está tomando estatinas, é isso ou não? Não, eu não tô. Eu fiz um exame que o Nefro mandou eu fazer específico para o rim. Que eu devo estar falando o nome errado, mas eu estou até procurando aqui para falar correto. Tá, é clearance de creatinina que você fez. Tá, mas tá tudo bem, eu entendi. Então eu vou te passar aqui. Você quer me falar mais alguma coisa ou não? Não. Então tá bom. É que Você tem quantos anos, Otávio? 43. E mais um detalhe. Na ultrassom,
constou 3 cistos aparentemente simples em cada rim. Tá ok. Vou falar disso também com você. Fica tranquilo. Um abraço para você. Obrigado pela audiência, tá bom? Agradeço parabéns. Tá bom. Viu? O Otávio está falando uma coisa interessante. Ele é um paciente jovem, de 43 anos, e ele foi fazer um exame e pediram um exame que avalia a função renal, a creatinina. E o valor adequado para essa creatinina num paciente da cidade vai de mais ou menos 0,7 até 1,3 até 1,4. Lógico que quanto mais baixo tiver esse valor, melhor. Se ele tivesse com 0,7, 0,8, 0,9, 1, melhor do que 1,29, que é quase 1,3, né? Está no limite superior. Agora, o que eu tenho observado é que as pessoas que estão com a creatinina no valor superior, ou seja, a função renal, o rim mostrando para a gente que está cansado, que pede socorro, são pessoas que ingerem excesso de proteína. Eu tenho visto muito jovem, bem mais jovem que o Otávio, que tomam um excesso de whey protein, de proteínas diversas para irem para a academia. Toda essa moçada está com a função renal no limite superior por excesso de creatinina, de proteína. A proteína que é mais prejudicial para a função renal é a proteína animal e principalmente a carne vermelha. Então uma dica legal era dar um tempo com excesso de proteína, né? Carne vermelha, esquecer por um tempo, embutidos nem pensar. Outra coisa, tomar água. O rim precisa de água. A água é o solvente universal, né? É a água que vai ajudar esse rim a trabalhar, a pôr tudo que tem que pôr para fora. Então é diminuir o excesso de proteína e tomar água. Quanto aos cistos, isso aí são cistos simples. E cistos simples são achados de exame radiológico, né? Ter 1, 2, 3, 5 cistos num rim, no outro, isso não tem problema nenhum. Isso não vai te fazer chegar à insuficiência renal. Agora, a doença policística renal, que os rins são cheios de cistos, essa é preocupante. Essa é preocupante porque ela galopa para a insuficiência renal. Essa que o Otávio falou, alguns cistos esparsos em cada rim, essas não trazem grande problema. Gente, eu quero deixar uma dica a mais para vocês aqui. Água é bom para todo mundo, não só para quem quer melhorar a função renal. Ela é um ingrediente, depois do oxigênio, talvez mais vital, né? Junto com o oxigênio, mais vital para o nosso corpo. O nosso corpo é 70% água, então cuidado com isso. E refrigerante e álcool também destrói muito rápido a função renal. Então quem quer poupar a função renal, diminua essas bebidas. A dica que eu ia dizer para vocês é que o nosso link de contato aqui é o e-mail da Rádio Mundial, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Então vocês me enviem os e-mails com sugestão de pautas, com dúvidas, com assuntos do seu interesse, que certamente é interesse de centenas de outros ouvintes, que a Samira Chaine, nossa diretora de jornalismo, prepara isso com muito carinho para mim, me entrega e oportunamente eu estou respondendo para vocês todos e tornando o nosso programa muito mais interativo, agradável e do seu interesse. Tá ok? Bom, pessoal, agora aquela hora chata, né? Porque o nosso papo é tão bom que o nosso tempo voa aqui. Chegou a hora de falar tchau, mas tem coisa boa vindo aí, o tempo vai melhorar a partir de amanhã, vamos começar a ter um calorzinho, já passamos muito frio, muita chuva, não é? E eu quero desejar para vocês uma ótima semana, um ótimo fim de semana. Semana que vem, estamos juntos aqui. Tchau, tchau, gente. Abraço a todos.